Cresci em um lar onde recitávamos poesias de Castro Alves. As palavras são da filha ilustre de Caratinga, Miriam Leitão, que assumiu a cadeira de número 7 do patrono Castro Alves na noite da última sexta-feira, na sede da Academia Brasileira de Letras, na cidade do Rio de Janeiro. Filha do reverendo Uriel de Almeida Leitão, fundador do Colégio Caratinga, e da educadora Dona Mariana Leitão, a caratinguense Miriam Leitão eterniza seu nome e o da cidade natal pela segunda vez na academia. A infância da jornalista e escritora foi relembrada por ela durante seu discurso de posse. O livro é o centro da casa de Machado de Assis e é o centro das nossas vidas. Nosso amor da vida inteira. Isso nos une para sempre. Hoje, na cidade do Rio de Janeiro, na capital mundial do livro de 2025, eu, Miriam Leitão, me sinto em glória. A glória que fica, ensinou Machado. Porque as senhoras acadêmicas e os senhores acadêmicos disseram sim quando eu bati a porta dessa casa, que há 128 anos defende e protege o livro e a língua portuguesa. Merecer os que vieram antes de nós é, sobretudo, procurar cada vez mais fazer dela um centro plural do pensamento brasileiro, no qual esse país diverso, negro, branco, indígena, multilingüe, construído por homens e mulheres das mais diversas origens e de todas as regiões, se veja, se reconheça. Somos as guardiãs e os guardiões de uma história, mas reconhecemos também que nova história vem sendo escrita a cada dia por pessoas de todos os recantos e origens. E o nome da nova ordem é inclusão. O grande cineasta e pensador Carlos Diegues definiu como gloriosa a cadeira 7. Difícil achar outra palavra para uma cadeira com tantos talentos. A natureza da cadeira 7 ficou marcada na escolha do seu patrono, o poeta Antônio Frederico de Castro Alves, o jovem de vida breve e ardente, como definiu Afrânio Peixoto, o defensor dos escravizados. Essa é uma cadeira pública de intelectuais públicos. Ela tem que estar de olhos postos no Brasil. Esse é o recado da história. E tenho agora todo esse passado olhando para mim. Ao olhar para os meus antecessores, o que vejo é que eles carregaram valores atemporais e universais. A democracia é o valor maior a defender. Sem ela, nenhum outro avanço é possível. Nesse tempo sombrio em que quase a perdemos, em que as intimidações autoritárias permanecem sobre nós, é preciso refletir sobre o nosso papel na proteção da democracia. Os intelectuais não são espectadores nessa luta. Escolhe um lado. Jornalismo também é literatura. Nós a fazemos diariamente contra o relógio. Missão cada vez mais difícil na era em que o tempo se abrevia com as novas mídias e novas tecnologias. Escrever sobre um fato no instante mesmo em que ele acontece, esse é o desafio. Hoje temos um inimigo opressivo, as fake news, construídas para sufocar a verdade. A mentira é usada como método de ação e agressão política. O jornalismo tem sido uma trincheira na luta contra a informação falsa, feita para confundir, manipular e, por fim, destruir a democracia. É a democracia o alvo maior dos fabricantes de mentiras. Castro Alves foi um cometa brilhante que passou pelo Brasil, e ele viveu apenas 24 anos. Seus versos, que os brasileiros conhecem mesmo hoje, 154 anos depois de sua morte, são perenes. Servem de amparo nas dores coletivas e de libelo contra as tiranias. Eram versos de Castro Alves que líamos em Vitória nos tempos da minha juventude. Foram os versos do poeta que acalentaram os jornalistas junto ao túmulo de Vladimir Herzog em 1975, quando o presidente do sindicato Audálio Dantas invocou o Senhor Deus dos desgraçados diante daquele horror perante os céus. Meu primeiro contato com a estética da palavra foi com Castro Alves. Minha irmã, mais velha, Elizabeth, declamava seus poemas no palco do Colégio Caratinga. Eu me lembro de, aos 7 anos, me sentir arrebatada por aquele relato dramático. Beth, aos 15, linda e emocionada, começava: estamos em pleno mar. Eu mesma ia com as asas do albatroz ver de perto a infâmia e a covardia. A força da palavra eu descobri em Castro Alves, naquele momento inicial da vida. Muitos anos depois, meu pai, Uriel Leitão, estava nos seus últimos dias e eu fui passar o fim de semana com ele em Belo Horizonte. Antes liguei e perguntei: meu pai, que presente você quer que eu leve? Ele me respondeu: traga poesia, minha filha.
eu levei Castro Alves. Naquele fim de semana, pouco antes de sua morte, lemos juntos os versos do poeta baiano. Muitos poemas meu pai sabia de cor. Castro Alves é um patrimônio do Brasil, da literatura, e é o patrono da cadeira na qual respeitosamente eu vou me sentar. Mas eu precisava contar às senhoras e aos senhores que ele era também o poeta lá de casa. E que casa foi a minha? Que escola de vida! Meu pai pernambucano superou a extrema pobreza nordestina através da educação. Limpando o chão e o banheiro da escola, ele estudou e virou professor, diretor de colégio e pastor presbiteriano. Minha mãe, Mariana, capixaba, foi para Minas bem pequena para morar numa fazenda e foi preciso também lutar para estudar. Ela continuou estudando, mesmo depois de ter filhos, fez curso normal e pedagogia, foi professora de escola pública. Muitas vezes vi minha mãe estudando entre seus filhos, também estudantes. Era uma casa onde se estudava, onde se lia, onde a Bíblia era lida e discutida, cheia de livros e de muitos estímulos à leitura e educação. Esse lar me trouxe até aqui. Devo tributo impagável à minha irmã Beth, que foi a minha grande orientadora no mundo dos livros. Beth morreu há 11 meses. A ela dedico a alegria do dia de hoje. Tenho 11 irmãos, perdi 3, 6 estão aqui comigo hoje. E eu gostaria de falar o nome de todos os 11, pela ordem. Elizabeth, Ana Maria, Vilma Lúcia, Uriel Júnior, Cláudio César, Jeanette, Ulisses, Lísias, Alexandre, Ricardo, Simone. Obrigada, meus irmãos queridos. Obrigada, queridos sobrinhos, cunhadas e cunhados. Dos meus sobrinhos, 24 estão aqui. Entre eles, Camila, que faz aniversário hoje. Junto com minha família nuclear, vocês têm sido, ao longo da minha vida, meu rochedo nos momentos difíceis. E foram muitos os momentos difíceis. Por isso, agradeço a cada uma e a cada um o amor de toda a vida. Meus amados filhos, Vladimir e Mateus. Que aventura temos vivido até aqui, não? Vocês dois nasceram em tempos muito duros para mim e para o país. E foram luz no meio das trevas. Numa inversão da ordem natural, muitas vezes eu precisei da mão de vocês para seguir adiante. Vlá, obrigada por sua alegria. Mateus, obrigada por seu acolhimento. Que lindo e forte é o amor que nos une, meus filhos. Querido enteado Rodrigo, obrigado por ser um pouco meu filho também. Minhas noras, obrigada. Meus amados netos, Mariana, Daniel, Manuela e Isabel, vocês encantam meus dias e me dão esperança. Sérgio, meu amor, todo mundo sabe essa história, eu vou contar de novo. No nosso primeiro encontro, eu perguntei qual o seu livro favorito. Você respondeu O Grande Sertão Veredas. E eu disse, resposta certa. Nos últimos 34 anos, você tem me dado muitas respostas certas. Nosso romance é todo bordado de livros. Os que lemos, os que escrevemos, os que amamos. Que sorte o nosso encontro literário e amoroso. Quando você chegou, Sérgio, a vida recomeçou, poderosa como as manhãs. O amor aos livros me trouxe até aqui. Agradeço a todas as pessoas que nesse espaço ou longe daqui se alegram com a minha alegria. Agradeço à Academia Brasileira de Letras. Confesso, por fim, que eu nem entendo a dimensão desse momento. Por isso recorro ao mestre João Guimarães Rosa, numa fala de Diadorim a Riobaldo. A vida da gente faz 7 voltas, se diz. A vida nem é da gente. Muito obrigada. Eleita em 30 de abril, Miriam obteve 20 dos 34 votos válidos na disputa pela vaga deixada pelo cineasta Cacá Diegues, que faleceu em fevereiro. Com a posse, ela passa a integrar o quadro de 40 membros efetivos da ABL. A solenidade reuniu acadêmicos, colegas de imprensa e personalidades do meio cultural, assim como membros da família da caratinguense. A escritora recebeu das mãos do conterrâneo, o também escritor e jornalista Rui Castro, o diploma da ABL. Rui Castro ocupa a cadeira de número 13 na academia.
Repórter, comentarista de economia e autora de obras sobre história e economia brasileira, assim como infantil, os colegas destacaram seu papel na cobertura de grandes temas nacionais e sua produção escrita, que une jornalismo rigoroso e reflexão histórica. Durante a cerimônia, houve menções ao papel das mulheres na instituição. Miriam é a 12ª mulher a ingressar na ABL. Sua carreira foi amplamente ressaltada, com mais de 50 anos de trajetória, mais de 16 livros publicados e atuação em vários veículos de mídia, como rádio, TV, jornais e revistas. O evento de posse contou ainda com a narração da atriz e membro da ABL, Fernanda Montenegro, de uma entrevista concedida por Miriam Leitão, que fala sobre a tortura que enfrentou durante o período da ditadura no Brasil. Me davam tapas, chutes, puxavam pelo cabelo, bateram com minha cabeça na parede. Eu sangrava na nuca, o sangue molhou meu cabelo. Ninguém tratou de minha ferida. Não me deram nenhum alimento naquele dia, exceto um copo de suco de laranja que, com a forte bofetada do capitão Guilherme, eu deixei cair o copo no chão. Fiquei 48 horas sem comer. Eu entrei no quartel com 50 quilos de peso. Saí 3 meses depois, pesando 39 quilos. Eu cheguei lá com 1 mês de gravidez e tinha enormes chances de perder o meu bebê. Um dia achei que iria morrer. Entraram no meio da noite na cela do forte para onde eu fui levado. Falaram que seria o último passeio e me levaram para um lugar escuro no pátio do quartel para simular um fuzilamento. Vi minha sombra refletida na parede branca do forte. A sombra de um corpo mirrado, uma menina de apenas 19 anos. Vi minha sombra projetada, cercada de cães e fuzis, e eu pensei, eu sou muito nova para morrer. O que eu sei é que mantive a promessa que me fiz naquela noite em que vi minha sombra projetada na parede antes do fuzilamento simulado. Eu sabia que era muito nova para morrer. Sei que outros presos viveram coisas piores e nem acho a minha história importante. Mas foi o meu inferno. Tive sorte comparado a tantos outros. Minha vingança foi sobreviver e vencer. Com a chegada de Miriam Leitão, a ABL informou que reafirma seu diálogo com a imprensa e o debate público contemporâneo. A nova acadêmica seguirá participando ativamente de seus espaços de análise, agora com a distinção simbólica de integrar o seleto círculo dos imortais das letras brasileiras.